A palavra ágape significa amor de Deus? É isso mesmo que a Bíblia diz? É assim que as Escrituras mostram? Todos nós já ouvimos alguma aula, ou alguma pregação, ou várias, em que foi dito que a palavra ágape é o amor de Deus. O amor agapau é um amor desinteressado, é um amor sublime, sem interesse algum. Mas não é isso que nós vemos nas Escrituras. Sobretudo no Evangelho de João, que é o apóstolo do amor, por usar muitas vezes a palavra ágape, fileô, que são palavras que significam amor em grego, nós vemos que não é bem assim que a banda toca. Por exemplo, em João capítulo 3, versículo 35, nós lemos: O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas na sua mão. Aqui a palavra agapau é o amor que Deus amou o Filho, o Pai. Em João capítulo 5, versículo 20, nós lemos: Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores que estas, para que vos admireis. Aqui deveria ser o amor agapau, porque é o amor de Deus. E não é assim que a Bíblia menciona. Aqui a palavra fileô. Em João capítulo 21, é a principal passagem que trata sobre a questão, nós vemos um diálogo de Jesus e Pedro. João 21, versos 15 a 17. Aqui o Senhor pergunta a Pedro por 3 vezes: Tu me amas? E Pedro responde outras 3 vezes: Eu te amo. Sendo que Jesus pergunta, mais ou menos assim, para que fique mais claro: Pedro, tu me agapaô? Aí Pedro diz: Eu te fileô. Aí o Senhor pergunta de novo. Não é imediatamente, isso deve ter sido ao longo de uma refeição, porque eles estavam comendo, tá? Aí Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me agapaô? Aí Pedro: Eu te fileô. Aí na terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me fileô? E Pedro responde: Eu te fileô. Tu sabes de todas as coisas. Eu te amo. Então, Jesus pergunta as 2 primeiras vezes usando agapaô. Pedro responde as 3 vezes fileô. E muita gente diz que Jesus ou que Pedro ficou triste porque Jesus mudou a palavra na terceira vez em que perguntou. Não, não é isso que o texto diz. Veja, João 21:17 diz exatamente por que Jesus ficou triste, tá? E não, aliás, porque Pedro ficou triste, e não o que as pessoas dizem. João 21:17 diz: E pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuide das minhas ovelhas. Então Pedro não ficou triste porque Jesus lhe perguntou de um modo diferente, mas porque perguntou a terceira vez. E não porque mudou a palavra. Na verdade, esse diálogo não aconteceu nem em grego. Ele foi registrado em grego, mas esse diálogo aconteceu em aramaico. Talvez uma possibilidade remota de ter acontecido em hebraico, mas é pouquíssimo provável. Então, essas mudanças de palavras que nós temos aqui em grego nesse diálogo, na verdade, são questões do autor, não da história em si, e não fazem o menor sentido Jesus aceitar um amor inferior de Pedro. Jesus só gosta de ter tudo. Ele é o dono de tudo, toda a honra e toda a glória para ele. Como Luiz Saião, na Bíblia Brasileira de Estudo, pior do que não conhecer línguas originais é conhecer muito pouco. Então, as pessoas estão dizendo que Pedro ficou triste porque Jesus mudou o seu amor, a intensidade de agapau, que seria o amor ideal, para fileô, mas não tem nada a ver com isso, tá? Não tem nada a ver com isso. O texto é claro em dizer: Pedro se entristeceu porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: Tu me amas? E não porque Jesus mudou a palavra. Não tem nada a ver com isso. No material que eu escrevi, tem mais detalhes sobre isso, tá? Eu analiso várias outras passagens, e uma que eu quero analisar com você aqui é 2 Timóteo 4:10. 2 Timóteo 4:10, que para mim é o golpe de misericórdia dessa questão do amor agapau. E diz o seguinte: Pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Ele partiu para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Demas
por amar este mundo, tendo amado o presente século, abandonou-me. Adivinha qual é a palavra que Paulo usa nessa passagem? É agapau. É um agapau diferente. O tempo verbal, segundo a origem, é um tempo que não temos em português necessariamente, mas é um verbo no tempo passado, já cumprido, e é agapau. Demas amou o mundo com amor ágape. O ágape não é amor de Deus. Não há nenhuma palavra em nenhuma língua que defina plenamente o amor de Deus. Por isso o apóstolo João escreveu que Deus amou o mundo de tal maneira, e não Deus agapaou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, amou muito o mundo, tá? Então, se agapaou, ou ágape, como se diz popularmente, fosse amor de Deus, como poderia Demas ter amado este mundo mais do que a Deus e a sua obra e abandonado o apóstolo Paulo com o amor de Deus? Isso é uma contradição muito grande, tá? Então, aqui no material que eu preparei para vocês, eu mostro que, na verdade, essa palavra agapau, essas palavras agapau e fileô, referem-se tanto ao amor de Deus quanto ao amor do homem. Os dois referem-se ao amor de Deus pelo homem, ao amor do Pai pelo Filho, ao amor de Jesus pelos homens e o amor entre os próprios seres humanos e ao amor humano por Jesus. E eu coloco aqui todas as referências do Evangelho de João que tratam sobre isso. Se você quer adquirir esse material com 19 curiosidades bíblicas que eu preparei para vocês, adquiram, custa apenas R$ 30, você vai receber esse PDF. Entre em contato. Que Deus abençoe.